E CDL Porto Alegre sempre em movimento para qualificar o varejo. Vamos falar de lei de incentivo à cultura, seu Sérgio Stock? Vamos lá. Muitas vezes não compreendida, porque as pessoas muitas vezes não entendem e falam muitas vezes o que não sabem, né? A gente vai estar em contato já com a secretária da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Secretária Beatriz Araújo, bom dia, obrigado pela presença conosco. Bom dia, é uma alegria poder estar mais uma vez conversando com vocês. Estou à disposição aqui para passar as informações, Osíris, Sérgio e Guilherme. Bom dia, secretário. Bom dia, secretário. É um prazer tê-la aqui conosco. A SEDAC teve recentemente um contato, uma reunião com o Conselho Estadual de Cultura. Tem todo um trabalho que vem sendo feito aí para reforçar o orçamento. Como é que estão essas conversações, secretário? Bom, é importante a gente fazer uma rápida retrospectiva a respeito de orçamento, já que o primeiro assunto foi reforçar o orçamento. Uhum. O Rio Grande do Sul, em toda a história da Lei de Incentivo à Cultura, que surge na década de 90 ainda, nunca teve um governo que tenha aumentado tanto o orçamento da Lei de Incentivo à Cultura. Desde que ela surgiu com 28 milhões por ano em 96, e quando nós chegamos no governo em 2019, tinha 35 milhões por ano. E nós dobramos para 70 milhões por ano. E também o nosso fundo de apoio à cultura, que destinava pouquíssimos recursos para editais, passou a ter 30 milhões por ano. Então, nós temos atualmente o nosso Pró-Cultura, entre a LIC e o FAC, que é o fundo, nós temos 100 milhões por ano que são disponibilizados para projetos culturais. Uhum. Né? Então, o que nós temos, a clareza que nós temos, que o governo do Estado tem, é que não existe falta de investimento, até porque este ano, especialmente, nós ainda temos a Lei Paulo Gustavo, que é uma lei federal, Sim. que destina, nós vamos fazer a gestão de 90 milhões, agora em agosto já vamos lançar os editais, são 90 milhões, e logo após nós teremos a Lei Aldir Blanc, pela qual nós estaremos disponibilizando mais 70 milhões, ou seja, em 2023, em editais de Lei de Incentivo à Cultura Estadual, nós teremos 260 milhões contra 35 milhões que nós tínhamos da lei em 2019. Uhum. Sim. Então, naturalmente, o que ocorreu nos últimos anos, inicialmente com a paralisação da Lei Rouanet, que deixou de disponibilizar recursos, os projetos deixaram de ser aprovados, houve uma migração para a nossa Lei Estadual de Incentivo à Cultura, que já passava também por melhorias, nós diminuímos aquela contrapartida, que era de 25% que as empresas tinham que aportar, nós passamos para 10%, e também aumentamos o aporte anual. Então, isso já fez com que existisse uma migração importante de proponentes para a nossa LIC estadual. Somado a isso, nós tivemos o evento também da Lei Aldir Blanc, de emergência cultural, que vocês acompanharam, que o governo federal disponibilizou recursos para todos os governos estaduais e também para todos os municípios brasileiros. E com essa ocorrência da lei de emergência cultural, também aumentou muito o número de proponentes, porque aquelas pessoas que antes não se sentiam incluídas nesse sistema de financiamento à cultura, pessoas e grupos organizados das periferias dos municípios gaúchos e brasileiros, passaram a sentir que teriam possibilidades de ver os seus projetos realizados com financiamento público. Bom, resumindo, então, eu achei importante fazer essa retrospectiva. Nós tínhamos, em 2019, 7 mil proponentes, que eram cadastrados na nossa LIC, e atualmente nós temos 12 mil cadastros, o que resulta naturalmente numa procura que aumentou exponencialmente, e os 70 milhões da LIC deixam de ser suficientes
na aprovação de todos os projetos, exigindo do Conselho Estadual de Cultura, que é um órgão autônomo, independente, que tem representação da sociedade civil, e alguns indicados, é 1/3 de indicação do governo do Estado e 2/3 da sociedade civil, exigindo que esse conselho faça uma priorização de projetos como nunca tinha feito antes, né? Porque a demanda de projetos passou a ser muito maior, fazendo com que o Conselho tivesse que adotar critérios de desempate, critérios de... Sim, para a seleção, no caso, né? E que aí a execução, né, desse processo é que trouxe esse desconforto para projetos que historicamente eram contemplados pela LIC e que deixaram de ser. Sim, a gente está conversando com a secretária de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, Beatriz Araújo. A Feira do Livro de Porto Alegre já há um tempo vem obtendo dificuldade para ingressar nesse processo. Como é que isso se explica, hein, secretária? Desculpa, teve um pequeno corte na pergunta, não entendi. Sim, a Feira do Livro vem obtendo dificuldade também já há alguns anos para obter a lei de incentivo ou algum reforço por parte do Estado. Como é que se explica isso, secretário? Bom, não é há alguns anos, é neste ano que a Feira do Livro deixou de ter aprovação. E o governo do Estado, historicamente, participa da Feira do Livro com programação. Sim. O nosso Instituto Estadual do Livro tem banca na Feira do Livro e nós fazemos uma programação cultural sempre alinhada com os organizadores da Feira do Livro. Sim. Bom, isso é uma questão. Sim. E ela recebe recursos? Este ano, a feira deixou de ser aprovada pelo Conselho Estadual de Cultura porque o critério de desempate é um critério que diz que as cidades que mais receberam recursos deixam de ter seus projetos aprovados. Então, a Feira do Livro, por estar em Porto Alegre, esse foi o critério de desempate que o Conselho entendeu que seria o mais justo. E tira a Feira do Livro da nossa lei de incentivo à cultura. E o governo do Estado, que já vinha participando da Feira do Livro com programação cultural, vai fortalecer o investimento nessa programação para que a feira não perca brilho, né? Naturalmente, esse esforço é um esforço que nós estamos fazendo considerando a relevância desse evento, né? Sabedores que somos que a Feira do Livro é uma das maiores feiras da América Latina. Sim, é a maior a céu aberto, né? É a maior feira a céu aberto, no caso. A senhora falou em desempate, ela empatou com que projeto, secretário? Bom, isso eu não posso dizer, aí teria que ser o Conselho de Cultura, né? Porque não somos nós. Esse processo não passa pela Secretaria de Cultura. Sim, o Conselho é independente, no caso. Exatamente, e autônomo. Secretária, de onde poderão sair recursos do Estado, da Secretaria da Cultura, no caso, para auxiliar a feira? Bom, é evidente que nós não vamos conseguir atender a demanda que estava prevista no projeto, que eram mais de R$800 mil, né? Esse recurso, certamente, a Prefeitura de Porto Alegre, né, que, afinal de contas, a feira é de Porto Alegre, a Prefeitura já demonstrou, né, o prefeito Melo já disse que vai aumentar em R$100 mil o aporte para a Feira do Livro desse ano, e nós eu tenho reunião hoje à tarde com o presidente da Câmara Rio Grandense do Livro, com o qual nós vamos conversar, né, e ver quais são as demandas, e a partir daí eu vou ao governador Eduardo Leite, né, que demonstrou bastante descontentamento com esse fato, como nós também, né, entendemos que a feira merece e deve ter a participação, né, do Estado no momento em que se encontra com essa crise, né, que é oriunda desse critério que foi adotado, né, pelo Conselho Estadual de Cultura, que deixou a feira fora. Então, nós vamos ter essa reunião com o presidente da Câmara Rio Grandense do Livro, né, já estávamos antes fazendo alguns contatos, visando trazer alguns nomes de expressão, nomes gaúchos, especialmente, porque nós entendemos que, como sendo Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul, é importante que a gente também privilegie autores gaúchos que estão fora do Rio Grande do Sul, que
que poderão estar conosco aqui, né? Não somente autores, mas artistas que tenham na sua carreira vínculo com a literatura, inclusive músicos, né? Enfim, nós já estávamos fazendo alguns contatos visando incrementar a programação artística da Feira do Livro. Secretário... E agora nós vamos fazer em parceria com a Câmara Rio-Grandense do Livro. O Guilherme Macalossi tem uma questão aqui para a secretária. Secretária, bom dia. Ontem à noite o prefeito Sebastião Melo comentou essa situação. Ele classificou a estratégia do Conselho Estadual de Cultura como lamentável e lembrou que não apenas a Feira do Livro foi impactada por esse tipo de conduta, como também outros eventos que ele citou, por exemplo, Porto Alegre em Cena, Carnaval de Blocos, Acampamento Farroupilha, dentre outros, e que são eventos tradicionalíssimos. E daí eu lhe pergunto, não está na hora de se analisar os critérios para esses eventos que são reconhecidos e que são propriedade do Estado, reservando um recurso específico para eles, já carimbado? Desculpa, eu te cortei, pode concluir. Não, era isso. Não, certamente, essa revisão, desde o início do ano, né, quando nós já estávamos prevendo esse aumento exponencial da procura pela LIC, nós já fizemos reunião com o governador Eduardo, né, quando eu digo nós, eu e o diretor de fomento da Secretaria de Cultura, Rafael Bale, já nos reunimos com o governador para discutir exatamente assim, mudanças que se fazem necessárias, porque o que nós fazemos é cumprir uma legislação, né? E essa atribuição ao Conselho Estadual de Cultura, ela existe desde sempre, né? E neste momento, o que nós percebemos, né, é que nós precisamos fazer uma alteração nessa legislação, porque ao Conselho Estadual de Cultura cabe pensar políticas públicas, cabe fazer a fiscalização do investimento dos recursos. O Conselho tem uma missão que extrapola a Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Como eu disse no início da nossa conversa, nós temos este ano 260 milhões que o governo estadual vai colocar. Além disso, tem mais 200 milhões que vêm para os municípios, que também farão editais, que também destinarão recursos aos trabalhadores. Será necessário um projeto Será necessário encaminhar um projeto à Assembleia Legislativa para alterar, então, o regramento para que esse tipo de situação não se repita, é isso? Nós estamos fazendo essa reflexão e vamos, sim, fazer alterações no nosso sistema de cultura, no nosso cultura. Pretendemos, sim, fazer alterações que venham em benefício da sociedade gaúcha, né? Porque é importante também se fazer uma reflexão a respeito da missão da Secretaria de Estado da Cultura, né? Nós temos uma responsabilidade grande com os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, mas também com a sociedade. Né? Então, quando uma feira do livro, que tem milhares e milhares, né, de pessoas que se beneficiam com esse evento, né? Como vocês também mencionaram, os outros eventos que já têm uma trajetória importante na cultura, que jogam luz ao Rio Grande do Sul, que fazem com que o Rio Grande do Sul apareça em nível nacional e até internacional a partir desses eventos, nós não podemos cruzar os braços, né, e concordar e simplesmente dizer é assim mesmo, nós precisamos mudar e nós faremos isso. Secretária, o Ministério da Cultura foi recriado, depois de ter sido extinto, ficou 4 anos fora. Essa recriação já se traduziu em algum apoio ao Estado, na cultura do Estado, ou recursos? Não, especialmente ao Estado do Rio Grande do Sul, não. Mas a própria Lei Rouanet, que estava paralisada, já tem um fôlego novo. Eles trouxeram o Emilton Menezes, que foi antigamente o diretor da Secretaria de Fomento do Ministério da Cultura, e é um trabalhador assim incansável, uma pessoa que veio de fato para arrumar a casa, né? Então, na Lei Rouanet já se encontra esse movimento, mas cabe salientar que o Ministério da Cultura veio e não demonstrou até agora
nenhuma, não deu nenhuma sinalização de que vão aumentar o investimento em cultura no Brasil. Sim. Né? Pelo contrário, os editais que foram lançados são parcos recursos, considerando a demanda nacional. Editais minúsculos. Sim. Né? É que eles respondem a um orçamento já pronto, né? Eles respondem a um orçamento, acho que já pronto, tem isso também, né? Sim, mas isso também nós tínhamos em 2019, né? E nós começamos já desde o início, desde o primeiro ano, né, do nosso governo, mesmo com salários atrasados, todos sabem que tinha salários atrasados, nós começamos a fazer as correções, vamos dizer assim, que eram necessárias e urgentes, né? Então eu espero, sinceramente, do governo federal que tenha esse olhar atento para aumentar o investimento em cultura. E eu falo com propriedade porque o nosso governo foi o governo na história do Rio Grande do Sul que mais recursos aportou e continua aportando na cultura. Secretária da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, Beatriz Araújo, obrigado pela atenção aqui à Bandeirantes. Uma boa sexta-feira e um bom dia de trabalho. Muito obrigada.